Olá, amigos e amigas, mais uma hora do café. Hoje eu tenho o prazer de conversar com uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que a gente já afinou uma série de coisas. Duas pessoas que eu andei conhecendo nesses tempos agora, últimos tempos, que me pegaram, que falaram, pô, eu preciso conversar com essa pessoa e falar com as pessoas sobre aquele tema que eu considero, e eu acho que ela também, porque é a vida dela, é falar sobre comunicação. A Ângela Prates, e como o nosso bate-papo é extremamente formal, não vou ficar apresentando o currículo da Ângela, nada. Ela vai contando a história dela, a gente vai conversando, e vocês sabem que eu não estou mais morando em Curitiba, eu estou morando numa cidade interior que é mais quente. Hoje eu digo, é hora do café só pelo nome, porque na verdade eu tomo água. Né? Porque, apesar de hoje não estar tão calor como tem feito ultimamente aqui na cidade. A Ângela é uma pessoa especialista na parte de comunicação, de marketing, e eu quero, então, deixar ela muito à vontade para a gente falar sobre esse processo. E eu acredito que vai ser muito legal. E fica sempre o convite para você que está assistindo, compartilhar com outras pessoas, deixar suas opiniões, dizer, olha, gostei, não gostei, mandar sugestões, fazer perguntas, eu tenho certeza que a Ângela, se mandar as perguntas, ela vai responder, tá bom? Então, com vocês, Ângela Prates. Por favor, Ângela, quem é você? Conta um pouquinho do nosso bate-papo e do nosso tempo sobre fundamentos da comunicação. Nossa, bonito isso, né? Nossa, complicado, isso Por parece favor. chique. Oi, oi, pastor. É muito bom estar aqui. Fiquei muito feliz com o teu convite, né? Eu já fiquei super animada, assim, de poder falar e falar disso que é a minha grande paixão, que é da minha vida inteira, que é a comunicação, né? Como a gente já conversou, assim, um pouquinho. Eu sou de Porto Alegre, eu nasci, criei lá, me formei lá, e eu trabalhei desde os 16 anos que eu trabalho com comunicação. Primeira vez que eu pisei numa agência de propaganda, eu tinha 16 anos de idade. Então, e de lá para cá, a coisa só aconteceu, né? Hoje eu tenho a Síncrona, que é uma agência de conteúdos. Quando alguém fala nisso, diz, é internet, é rede, é não sei o que mais. Não, não é. É também, tá? Mas a importância da síncrona para mim é a oportunidade de fazer comunicação em diferentes canais e em diferentes patamares, né? Não é só aquela coisa assim, de que eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que estar, ou eu preciso fazer tal coisa. Não, é entender a empresa, entender a necessidade dela e transformar isso em comunicação efetiva. Bom, eu quero fazer uma. Bom, você sabe, o Hum, público que está assistindo sabe que eu faço perguntas e às vezes eu faço algumas perguntas complicadinhas para deixar a pessoa mais tranquila para dizer: olha, Armando, é isso. Eu tenho acompanhado um pouquinho dessa questão do cliente. hum, Estou falando, por exemplo, vou ser muito específico. O cliente da área de ver que vai comprar alguma coisa. E eu tenho ouvido muito especialistas falarem sobre a experiência do cliente. Uma coisa. E aí eu fiquei olhando, mas a experiência do cliente é só via internet? E você agora acabou de confirmar que não é, né? Me conta um pouquinho, como é que você vê essa situação quando alguém chega e fala, olha, eu quero promover uma nova experiência do meu cliente. Como é que você vê isso aí, levando para sua área de comunicação, de sim. propaganda? Assim, esse conceito de experiência, né, ele vem bem do varejo já há alguns aninhos, né, já quase 10 anos, assim, mas ele surgiu da situação do varejo, né, e do presencial, daquela coisa de que o que é experimentar? É experimentar mesmo, é eu chegar aqui e eu achar que a tua loja é linda, eu me sentir à vontade, eu querer voltar, né? E isso, em contraposição com as redes, né, e com a internet, com as vendas de internet, isto foi sempre, começou a ser muito importante para o varejo, né?
porque era a maneira de garantir que o cliente entrasse na loja de novo. Se até então, antes de internet, não sei o quê, no dia entravam 15 pessoas, com a internet passou a entrar 5. E aí tu tem que fazer a tua venda ser efetiva nesses 5, e não mais naquele universo de 15. E ele tem que ter por que estar lá. Porque ele pode estar na casa dele, no computador. Como nós Então, estamos aqui, né? Casa, exatamente, muito né? mais confortável, É confortável. sabe? Muito mais confortável. Então, a experiência do cliente veio aí. Mas eu acho que ele não se resume só também a esse espaço físico. Ele vem com toda a relação que tu tem com o cliente, né? Isso é uma experiência. Quando tu compra uma passagem, tu é mal atendido, né? Te botam no ônibus errado, te trocam para um ônibus ruim, tá? Isso não é uma boa experiência, né? Tá? Quando tu entra numa cafeteria e te servem o café que não estava muito legal, sabe? Isso não é uma boa experiência. Em compensação, se eles te deixarem com aquele biscoitinho delicioso junto, tu vai voltar lá. Eu cansava de fazer isso na 15, aqui em Curitiba. Eu Sim. entrava lá só porque no cafezinho, que era igual a vários outros, vinha do lado um bombonzinho de chocolate que eu amava. Então eu ia lá por causa do bombonzinho, por causa do sorriso da moça, né? E isso também na internet se faz, dele ser bem atendido, de ter um bom sistema que não incomode, que ele não se perca, né, que não dê problema, que ele tenha resposta. Isso é no todo. E não só nesta venda de cliente, mas essa experiência também pode ser transposta para dentro das empresas, para as suas comunicações internas, a experiência da tua equipe, do time que vai trabalhar contigo, também tem que ser boa, Eu né? costumo dizer, não sei se eu estou correto e eu quero que você me diga, Ângela. Eu costumo dizer, quando eu estou dando os cursos, para coisa, eu falo, dentro da organização, quando você está fazendo as coisas dentro da organização, você pode fazer, repetir, errar, você testar de novo, fazer de novo e tal, porque ali está um ambiente controlado, onde as pessoas sabem que vão voltar no dia seguinte e tal. Mas quando você vai fazer isso com o cliente, se ele não gostar, ele fala, Uhum. até logo, não volto mais. E E essa é uma mais que grande isso, questão, né? ele diz para o vizinho, né? Lá não boto mais Então, meu não dá. pé. Eu, Hã? eu, eu já falei isso várias vezes, as pessoas às vezes falam, pô, você já contou essa história, mas como se trata de comunicação, é interessante. Morando em Curitiba, quando eu morava em Curitiba, eu ia atrás de um barbeiro, um cara que cortava meus poucos cabelos. Mas que ele tinha um jeito especial. E ele mudava de salão para salão. E olha, a última vez ele mudou para o outro lado da cidade. Eu, eu tinha que caminhar bastante, eu tinha que andar bastante para colocar. Mas tinha um processo de comunicação que eu achava interessante com ele. Ele conseguiu cativar ele no barbeiro. Se você perguntar para mim qual que era a diferença, eu falo, não sei. Mas eu prefiro estar com ele. Então, ele Uhum. mandava uma mensagem para mim, eu telefonava, olha, eu mudei de salão, agora eu estou na rua tal, número tal. Ele ia para lá. E ele mudou para o outro salão e ia para lá. Ele mudou para o outro lado da cidade, eu fui atrás dele do outro lado da cidade. É essa afinidade, né, que se cria. E isso é controlável. E tu pode padronizar, tu pode entender o que aconteceu com o Armando, que gostou desse serviço, né, e replicar isso com outros clientes, sabe? Aí vem a padronização dos processos de venda, de comunicação, né, de todas essas coisas. É o valor que tu está entregando. Então, se eu entendi bem, Ângela, a sua primeira dica é faça uma padronização dos bons processos de atendimento e de Com comunicação. Se essa certeza. comunicação está dando certo, você estuda e padroniza para que as pessoas
tenho. Aí algumas pessoas podem dizer, mas peraí, cada pessoa é uma pessoa diferente e tudo, mas aquele princípio, como eu sempre digo, a coluna vertebral é sempre aquela mesma. E aí tem as ramificações. Eu, eu, eu gosto de café com açúcar, tem gente que não gosta de café com açúcar, então você tem Sim. na sua loja ou Aham. no seu shop, café com açúcar, café E sem açúcar. sem açúcar. Ou tem o Tá? café sem açúcar, se a pessoa quiser, coloca açúcar. Né? E tem Uhum. pessoas que não tomam com açúcar. Então, na verdade, essa primeira dica sua é padronize as boas experiências de Entenda comunicação. por que que o teu cliente gosta daquilo. Converse com ele, né? Por que que ele gostou? Ele gostou? Por quê? Ele não gostou? Por quê também? Sabe? Porque é a maneira da gente adaptar, né? E cortando as arestas e montando esse projeto de outra maneira. E essa forma de comunicação se aplica em várias etapas, quer dizer, e em vários meios, né? É como eu digo assim, comunicar, tu tem que saber com quem tu está falando, o que e por quê. Tá? Tu não fala do mesmo jeito com a tua neta, tua filha, de 5 anos de idade, com que tu fala com a tua sogra. Sim. Tu não vai usar as mesmas palavras. Tu até pode explicar a mesma coisa, mas tu vai dizer de forma diferente. Então, entender quem é teu interlocutor, que mensagem que tu quer passar para ele e como ele vai te entender. Isso é uma questão que a gente tem muito sempre, uma resistência muito grande sempre, por exemplo, na internet, eu trabalho bastante com rede, né? De conteúdo para rede. E especialistas, em geral, médicos, né? Advogados, terapeutas, principalmente, eles normalmente são muito focados no seu conhecimento, tá? Assim, na técnica, na massagem especial que é feita através do toque, que não sei. Isso é importante? É importante. É a expertise dele. Mas isso é importante quando tu entrega dentro do consultório. Não é isso que o cliente quer. Ele não quer saber o processo da massagem, ele quer saber que vai aliviar as dores e que em pouco tempo ele terá uma melhor circulação, por exemplo. Né? Ele quer o resultado, não o processo. Olha, tudo isso que você está dizendo, eu tô imaginando o seguinte: eu estou me colocando no lugar das pessoas que vão assistir esse nosso bate-papo. E aí, muitos deles, eu andei fazendo algumas pesquisas dizendo assim: puxa vida, mas eu expliquei tudo para a pessoa, mas você conversou com ela sobre o que ela quer? E ainda eu brinco com todo mundo e digo: perguntar na frente, pergunta para ela o que que você quer, para que você possa encaminhar e entender não só o que ela quer, mas que tipo de linguagem você vai utilizar. Exatamente. Você deu um exemplo agora, fantástico, que é, Hum, se eu for contar uma história para uma criança de 5 anos, eu vou contar com uma linguagem que ela possa entender. Se eu for contar para uma pessoa que tem 60, 65, sei lá, uma idade de um adulto, eu vou contar de uma de outra outra forma, maneira. com uma outra linguagem. Uhum, Mas a história é a mesma. sim. Uhum, A história é a uhum. mesma. E Eu essa, posso ensinar uma criança de 5 anos a fazer um bolo? A mesma receita que eu passo para um adulto. Só que para ela eu vou ter que passar de uma forma diferente. Né? O bolo é o mesmo. Né? e é interessante que você começa a conhecer a, a reação das pessoas, né? A alegria que eu fico imaginando. Por exemplo, eu ando me divertindo muito pouco com algumas coisas, algumas brincadeiras, como, por exemplo, eu tinha eu trouxe de Curitiba, aqui para a minha cidade, uma orquídea que deu flor uma única vez. Não dava flor, não dava. Eu falei, poxa vida.
Aí alguém falou, você tem que botar um determinado adubo e tal em água de banana. Eu falei, gente do céu, o que que vem a ser isso? Nada mais é que você pegar a casca de banana, colocar dentro da água, deixar alguns dias, aquilo fica na, na água de banana. Bom, Uma água de banana, uma calda. joguei na, na orquídea, ou não, no vasinho dela. Não é que a danada da água de banana deu resultado. Deu certo. Um monte de flor. Eu queria um monte de fotografia. Que prazer. Para mim, foi muito grande. Para algumas outras pessoas, eu fico imaginando um cara que é o dono de um orquidário. Para ele, flor não deu, tudo bem. Nossa, Alguém que não. Mas para mim, naquele momento, tinha alguma coisa a mais. Né? Alguém me ensinou, eu fui lá, fui fazendo como a pessoa me ensinou, fiz, coloquei a famosa água de banana e a orquídea deu. E fazia muitos anos que eu tinha aquela orquídea em casa, mas ela não dava flor. De repente, ela deu uns raminhos de flores, mas olha, saiu aos montes. Fiquei super contente. Por quê? Porque para mim, e aí eu não vou me comparar com ninguém, para mim teve um benefício. De manhã cedo ou à tarde, ou quando eu passava entrando em casa, eu olhava no jardim, tinha aquela orquídea aqui, deu flores. Né? Uma florzinha pequenininha, não tinha nada de excepcional, mas para mim era uma vitória. é. Então, você deu uma segunda dica. Primeira, padronização. Segunda, pergunte ao seu cliente o que ele quer, como ele quer receber. Imagine Entenda ele, né? Entenda o que ele quer. Imagine que ele é uma pessoa, né, que tem as suas características diferentes É. da outra. Isso fez me lembrar Felizmente. uma história bem antiga. Igual que eu cheguei em Curitiba, um dos meus primeiros empregos, eu fui assistente de marketing de uma indústria que faz fornos e equipamentos para panificação. Para mim, até então, padaria era aquele lugar na esquina onde a gente ia comprar pão, tá? Então, eu tive que aprender tudo sobre máquinas, fornos, que tamanhos e formas e tal. E aí, depois disso, num processo todo, né, de lançamento de um equipamento, o meu interlocutor era sempre o engenheiro, que desenvolvia o projeto, né, desse novo equipamento, e ele sempre vinha para mim com todas as suas definições técnicas, né? Porque as medidas, porque era de aço e tal, porque a válvula solenoide, porque não sei o quê, eu nunca me esqueço disso, né? Eu deixava ele falar tudo que dava, né? Eu digo, ok, agora me diz, que vantagem isso traz para o padeiro? Porque é ele que vai ter que se encantar por esta máquina. E ele vai ter que ter algum ganho desta máquina. Por que comprar esta e não a outra? Por que trocar a que ele tem? Ele vai poder dormir até mais tarde, porque a máquina vai funcionar, cuidar do tempo de fermentação para ele. Ele não vai precisar estar de madrugada lá cuidando se o pão cresceu ou não. Sabe? É esse tipo de ganho. E isso vale para tudo que a gente oferece. Tá? E às vezes a gente fica muito preocupado de entregar um mega processo. Sabe? E quantas pessoas querem? É só a tua orquídea, sabe? É ver a orquídea, mais nada. É Tem isso. uma história interessante que eu gosto muito de contar, porque eu, na minha juventude, na minha adolescência, morava em São Paulo, em Bexiga, no bairro do Bexiga, um bairro boêmio, né? E tinha, em São Paulo, ali na Rua Augusta, famosa Rua Augusta. Eu era um frequentador da Rua Augusta. Eu morava a uns 5 ou 6 quadras da Rua Augusta, então eu estava lá. E era o meu espaço. E na Rua Augusta tinha o famoso Cine Marachá, que era um cinema antiguíssimo, né? Às vezes, quando eu ia lá para assistir algum
filme, você tinha que escolher a cadeira, porque tinha muita cadeira quebrada, né? E o cara, às vezes, não consertava. Mas toda sexta-feira tinha uma sessão, chamava Sessão Maldita. Sexta-feira, meia-noite, passava aqueles filmes de terror. Gente, aqueles filmes de terror de antigamente, mesmo lá, a gente às vezes morria de dar Dá risada. risada. Ah, Muito os trash. efeitos eram tão ridículos, né? Tão ridículos, que a gente morria de dar risada. Aí um dia, eu não sei se tinha uma namoradinha e tal, ela falou, eu falei, vamos, vamos, vamos. Mas que graça tem nisso? Eu falei, olha, tem um grupo de pessoas geniais. Eu encontrei ali atores, aquele, o pessoal dos Secos e Molhados ia quase todo mundo lá para a coisa. Como era um bairro boêmio, muita gente saía dos lugares, ou antes mesmo de ir para as baladas, e assistia durante 1h30, 1h40, aqueles filmes que alguns deles eram horríveis, mas a gente se divertia. E no final, todo mundo conversando e comendo as pipocas, o pipoqueiro lá ficava do lado ali da coisa. Conheci algumas pessoas fantásticas. Era esse o benefício. Esse é o seu benefício. Mas era o prazer de estar lá. O prazer de estar lá. Eu E sei que assim, eu tem acho alguns amigos meus da minha idade, ou da minha época, que assistem sempre essa nossa hora do café, que vão dar risada, porque era alguma coisa assim, aqueles filmes de vampiro, né? Que eram uhum. muito comparado com os Uhum. efeitos especiais hoje dos filmes, né, que existem. Nossa Senhora, aquilo era horrível, né? Os monstros que apareciam, né? Só faltava aparecer o cara Imagina. por trás fazendo um movimento, né? De tão mal feitos que eram Uhum. realmente uma coisa assim muito difícil. É. Mas qual que era o benefício que eu tinha? A facilidade de encontrar amigos, de encontrar pessoas novas. E depois que acabava, né? Aliás, um pouquinho antes também, você comprava pipoca, e depois que acabava, você saía comendo pipoca, conversando com as pessoas, né? Tomando um cafezinho, tomando um refrigerante, e ia conhecer algumas pessoas interessantes que estavam lá. Quem eu conheci, né? Djavan, por exemplo, é um cara que sempre estava lá, né? O pessoal do Secos e Molhados, né, que era, na época, o grande começo daquela história, estavam lá. Algumas pessoas que valem a pena conhecer. E outras pessoas que você passava. De repente, quantas vezes eu não saía, às vezes estava passeando. Isto é Ah, tipicamente a experiência, entendeu? É tipicamente a experiência, é o que tu eu entrega. tenho Então, acho que conversado muito, Ângela, aí eu quero a sua dica. Quando a gente fala, você já deu algumas dicas legais. Eu tenho que falar com uma pessoa dentro da organização, você já disse, prepara, faça essa comunicação boa dentro da organização. Que dica você daria? Por onde a gente pode começar dentro da organização, depois da primeira pergunta, né? Mas uhum. que dica você daria, né? Porque a gente está falando, olha, aqui agora vou começar dentro da organização. Que dica você daria para esse pessoal que vai fazer um trabalho de melhoria da comunicação, do relacionamento dentro das organizações? Olha, eu acho que a primeira coisa é entender com quem que a gente está falando e ter muito claro o objetivo da nossa mensagem. Tá? Eu tive um projeto há pouco, né, bastante recente, onde eu tinha uma equipe, quer dizer, os interessados, né, era um projeto, eles iam todos envolvidos na instalação de um novo sistema. Um sistema, uma ferramenta importante para a vida da empresa. Um sistema bastante complexo, tá? Com N operações diferenciadas, com grupos de operação diferenciada em diferentes níveis, né?
e, assim, numa área crucial para a empresa. Ou seja, a tensão era enorme. E o refino de tecnologia também era muito pesado, né? De uma maneira geral, as pessoas estavam, umas mais, outras menos, acostumadas com essa linguagem, né? Quer dizer, se eu dissesse que o sistema ia ter tais e tais recursos, eles saberiam o que que era. Eles que os testes iam acontecer em tal e tal e tal nível, em tanto tempo, eles saberiam o que era, né? Mas não era esse o maior problema. O maior problema é que eles confiassem nessa transição, né? Porque eles tinham já os seus sistemas implantados, que para abrir mão deles é bem pesado. Esse troço vai dar certo? Não vai me criar um grandíssimo problema depois para o meu trabalho? Tá? Só vai me complicar a vida? Então, qual era a estratégia? Nós tínhamos que fazer eles se sentirem parte deste processo, desta evolução. Acreditar que aquilo era uma evolução e que eles faziam parte disso. E foi esse o caminho da do maior tempo da comunicação, foi esse. Porque as coisas técnicas eram muito pontuais. A gente poderia dizer, ó, de tal a tal dia vai ter testagem, sabe? Ponto, acabou, né? Agora, fazer que entender quantas pessoas estavam envolvidas nisso e que eles também poderiam estar envolvidos e conhecer mais, esse era o desafio. Então, a opção de comunicação foi justamente essa. Nós dedicamos a maior parte era feito por e-mail dentro da organização, né? Das mensagens, para mensagens onde eram depoimentos de membros desse time. Entrevista com eles, eu fiz diversas entrevistas, desde a diretoria, que estava dando o aval dessa nova aquisição, até o rapaz que estava lá testando as funcionalidades. Tá? Então, todos eles. Então, eu conversei com todos dizendo assim, o que que tu está esperando? Você viu já alguma coisa da ferramenta? O que que tu viu? Ah, eu vi isso, isso, isso. Tu acha que vai ser bom para isso, para aquilo outro. E aí ele se sentia parte do que ele estava fazendo. E E com isso a gente talvez conseguiu um seja, engajamento enorme. talvez seja o nosso maior desafio, fazer com que as pessoas entendam a importância da participação delas dentro de Uhum, um processo qualquer. Porque muitas uhum, vezes, eu gosto de dar um exemplo, acho que muito interessante, você me fez lembrar que existia dentro de uma determinada empresa, e eu passei por isso, a famosa brigada de incêndio. uhum. E aí, dentro do programa todo da brigada de incêndio, tinha a questão do abandono do edifício, o abandono de coisas de uma forma é, sincronizada, treinada e tudo. E, Os treinamentos nossa, o específicos. pessoal Aham. reclamava a beça porque é uma porcaria. Meu Deus do céu, eu tenho que parar o que eu estou fazendo, não sei o quê. E aí tinha aqueles testes aleatórios, né? Mas tem que fazer não sei o quê. E aí tinha uma moça que queria fechar o computador, de pegar a bolsa. Não, tem que fazer tudo isso como Larga se tudo. estivesse num processo de emergência. Até que realmente pegou fogo. Hum. Não pegou fogo em todo o prédio. Pegou Mas fogo teve um só num incidente. pedaço do prédio. Foi até um fogo intencional. Gente, aí que nós compreendemos e as pessoas pararam e compreenderam perfeitamente a importância de todo aquele treinamento, que desceu todo mundo, não teve atropelo, não teve ninguém machucado, todo mundo saiu naquele prazo definido. E aí eu, como um dos brigadistas, eu até conversei com o pessoal e falei, nós falhamos em comunicar às pessoas da importância disso. Apesar de todo o treinamento, nós falhamos em deixar a pessoa dizer, olha, está vendo?
que só aconteceu, mas aconteceu porque pegou fogo realmente numa parte do edifício. Sim, foi na hora que teve a prova da serventia de todo aquele processo. Exato. Agora, o que eu digo para as pessoas, então, vamos fazer alguma coisa hoje, e aí acho que a dica é, em vez de você esperar que a casa caia, que, como diz o bandido arromba, aí você vai trocar a fechadura, acho que hoje, pelo processo de comunicação e o entendimento de que nós temos que a comunicação pode ser feita nos mais diversos canais, que não é só um canal, não é só escrito, tem vídeo, tem as redes sociais, tem o WhatsApp, tem tudo que você Uhum, e trabalhar também a linguagem que as determinadas pessoas conhecem. Eu, como eu digo, não sei se eu estou certo, e aí vem a pergunta. Se eu estou lá com um grupo de faxineiros, né, pessoas que são responsáveis pela limpeza de uma empresa, eu não vou explicar para elas da mesma forma que eu vou explicar para os engenheiros da mesma empresa, porque é um exatamente. outro tipo de linguagem. Uhum, Por mais que tenha. E é interessante que, é, como a gente vai aprendendo, parece que o nível, a gente vai querendo cada vez que o nosso nível de comunicação seja cada vez mais alto, melhor, só que a gente esquece que o Zé, que está lá, né, a Zé, a Maria, Pedro, que são mais simples, que tem uma dificuldade na linguagem, de entendimento não mesmo. faz sentido para ele. Sim. Não faz sentido. Nada. Entendeu? Essa é Eu- a questão. ah, É, assim, e tem outra situação. A que a gente acha que as coisas são óbvias. Eu, por muito tempo, era doutora nisso, né? Eu digo, mas pelo amor de Deus, isso é óbvio. Como é que não viram? É óbvio para mim. O óbvio para mim não é óbvio para os outros. Ai, é óbvio para mim, a linguagem, isso em propaganda lá no início, agora é mais, tem outros caminhos, né? Outras formas, principalmente tempo de agência. Ahn, cara, muita terminologia em inglês, né? Então, é que nem médico falando. Consegue entender o que um médico está falando? O que um advogado está falando? o mediquês, o O juridiquês, advogado, né? o Às vezes o juridiquês. informatiquês, né? Então, Então, eu tinha muito disso, porque a gente já falava do layout, do brief, do RAF, né? E aquela pessoa que estava na minha frente não quer dizer que ela fosse menos inteligente ou tivesse menos condições do que eu. Não, só que não é o mundo dela. Ela não é obrigada a saber. Assim como um advogado que faz, sabe, um discurso todo em cima, sabe, de legislação. Eu não sou obrigada a entender. Não é meu mundo. E isso influencia na qualidade do trabalho, do serviço, da tua entrega. Porque se o teu cliente não entendeu o que tu está fazendo, tu não está entregando. eu tenho comentado bastante, Angela, e eu acho que você também, acho que nós estamos bem afinados nisso, que muitas vezes você vai dentro de uma organização, se fala muitas palavras da linguagem típica do americano, né? Língua inglesa, mind, não sei o quê, budget, e você pergunta para o Zé, né? Aquele cara que é o motorista Uhum, da coisa, ah, mas não tem budget. Ele fica, é verdade. Ele não entendeu nada, porque para ele não existe isso. E quando a gente fala nesse tipo de coisa, é, também vai afetar diretamente o cliente externo. uhum, Porque eu, por exemplo, de vez em quando, outro dia eu estava, eu não sei que palavra que eu recebi, que eu parei e falei, gente, eu não estou entendendo. O que será que essa mulher está falando para mim? Eu não entendi nada. Aí eu fui na, na internet, o eu Google tive hoje nos acesso, salva, né? livre Santo Google. participação, né? Aham, Fui lá no no Google, né? Aí eu aham, vi, falei, puxa vida, não podia dizer que era isso, atenção plena. uhum.
em vez de Ai, mindfulness. Mas, olha, nós temos que ter mindfulness. Aham. Eu cheguei, eu estava assim, aham, tá. Eu fiquei aham. sem graça de dizer que não entendi, mas aí eu fui dar atenção plena. Puxa vida, mas Sim. se existe a palavra em português, ou existe a expressão em português que ajuda, use-a ao invés Sim, porque você aproxima pessoas. E aí você fala, não explique. só a experiência da pessoa que está lá dentro da organização, como tem que estar fora. Uhum, explique. Porque aí, se eu conheço bem e faço parte, eu sei como explicar para o meu cliente. Uhum, Há, há, uhum, há duas exatamente. experiências interessantes que eu acho que a gente pode comunicar, que foi a Valmete, aí de Curitiba, que teve uma época que ela chamou todos os funcionários e a família dos funcionários para mostrar o que cada um daqueles operários faziam, que alguns só conheciam um determinado, só A operava. sua parte do processo. Sim. Como é que era, o que era o resultado do trabalho deles? E mostrava até para a família. E uma outra, de uma empresa aqui próxima, Jacto, que fica aqui numa cidade próxima, aqui perto de Marília, né, Pompeia, que fez a mesma coisa. Chamou todo mundo e falou: olha, o que vocês fazem aqui, porque era aquelas linhas de produções que um cara só apertava um parafuso, Uhum, né? uhum. Só que lá na frente ia sair um determinado produto que às vezes ele sabia, mas ele não tinha consciência desse processo. E quando precisava explicar para um vizinho, que era o futuro cliente daquela organização, ele fala, ah, faz assim, 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 porque depois tem isso e tal. Ele começa a fazer parte. E ele só apertava um parafuso. E Não, esse ele tipo não de apertava não o parafuso, ele entendimento, construía, sei lá, aqueles... uhum, esse tipo de não entendimento no processo, Sim, tá? Ele gera ruído. sim, Fala comunicação, mensagem, ruído. Tudo que tem aqueles rádios antigos que ficavam, tu não entendia nada. Isso é o ruído da comunicação. Ele tem um emissor para alguém que vai ser um receptor dessa mensagem. Só que no meio aconteceu alguma coisa que é esse ruído. E o que saiu daqui não chega. Tá? Esse é o processo bem básico de comunicação. Então, este ruído, a potencialidade de desastre dele é enorme. É enorme. A maior parte dos projetos que tem fracasso na sua é porque não planejou comunicação. As coisas estão todos, os escopos estão todos montados, estão todos pesquisados, só que esqueceram de comunicar a quem interessa, a quem tem que agir no passo seguinte, a quem tem que saber, quem tem que dar a resposta, porque senão a coisa não anda. E aí os prazos se perdem, os investimentos se perdem. Tá? Então, essa é a importância da comunicação clara. Isso é ruim? e olha, uma coisa que você falou que acho que é também muito importante. Isso gera prejuízo, né? Isso Uhum. gera uma E trabalho. reprogramação, isso gera um retrabalho, tá? Porque as pessoas não conseguem fazer. E não custa nada. Eu costumo dizer para as pessoas, não sei se você concorda, que algumas coisas que você pode fazer não tem custo nenhum. Basta que você modifique a forma de comunicação. Para isso, Uhum. às vezes eu sempre brinco com as pessoas, né? Para isso existem pessoas que têm a capacidade de olhar como você faz, olhar de fora e dizer, olha, se você fazer assim, puxar para esse lado, né? Uhum. Como quando você vai num lugar, numa sala, e que você sabe que ali naquela sala precisa entrar 50 pessoas e normalmente só consegue colocar 30. Aí, de repente, você olha, mas se colocar as cadeiras assim, 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 de repente, a pessoa, é mesmo, colocou 50, vai até mais que 50, porque o seu olhar, né, é um olhar diferente. É um olhar, Diferente. não vou dizer imparcial, porque essa imparcialidade Não.
Sabe o Mas que um olhar acontece? técnico, né? É que tem certas coisas, não só a tecnicidade da coisa, mas também tem algumas coisas que dentro do ambiente de corporação, principalmente, vira paisagem. Tu olha e tá lá, entendeu? Tu não vê mais o detalhe. Quem está lá todo dia virou paisagem, tá? Então, quem chega e vê pela primeira vez, vê o diferente, vê o detalhe, algo lhe chama a atenção, tá? Ah, isso é importante quando a gente está trabalhando com um grupo muito grande, principalmente, da análise. Com quem eu estou falando, qual é o processo, por que está acontecendo, o que eu quero comunicar, como é que eles estão recebendo, tá? E o Puxa, olhar de fora ajuda, assim, realmente. e esse olhar de fora é o que e isso é algo assim que vai fazer com que o investimento que muitas vezes a organização tem que fazer para a criação de um novo produto, para a melhoria do processo interno, um monte de situações variadas, Sim, são sim. variadas essas situações, você vai ter certeza de que aquele investimento vai trazer um resultado em um determinado tempo, porque Uhum. você vai analisar de uma outra forma. Puxa, Angela, olha, eu estou aqui, eu estou olhando aqui, você sabe O quanto nosso tempo? tempo A gente está voou. conversando quase uma hora já, mas que está muito bom. Bom, como é que funciona o nosso bate-papo agora para a gente falar? O que eu peço sempre para quem eu convido? Dicas. Ah, aquelas famosas dicas matadoras, aquelas dicas que você pode dar para as pessoas, né, para já a gente ir encerrando o nosso bate-papo. E sempre, como acontece, daqui a um tempo a gente volta. Né? A gente faz a comunicação parte 2. Por quê? Ótimo. Porque a gente sabe que é um processo que vai mudando ao longo do tempo. Hoje, sabe, hoje a gente tem celular, tem o notebook e tal, mas nós já tivemos telefone, tivemos page, tivemos outros tipos de Silêncio. comunicação que foram, né? Hoje em dia não tem mais CD, né? Não Uhum. tem mais CD, E alguns nem tiveram vidas bem DVD, curtas, inclusive. não tem mais um rádio de ondas curtas. Talvez até exista, mas quem é Mas hoje? não numa escala, claro. Olha. Quem é que vai chegar e falar, o meu rádio pega ondas curtas, médias e longas? Eu falo, Nossa. hoje, né? Uhum. Hoje você não Então, precisa mais, apesar de ainda ter, né, a uhum. máquina de escrever. E como meu filho perguntou uma vez, pai, para que é isso aqui, meu mais novo? Eu falei, isso é uma máquina de escrever. O que faz? Escreve. O que faz a máquina de escrever? Né? Porque para ele era Eu vi uma um- definição de uma criança sobre uma máquina de escrever que eu achei muito bonita. né? Que ele olhou, aí explicaram o que que era, como é que funcionava, né? Que tinha sabe digitar, meu filho, sabe? Então, bota, né? Bate nas teclas e tal, só que tem que botar o papel aquele. Nossa, é uma mistura de computador, só que já vem com impressão. Exatamente. Já está impresso. Eu acho que eu vou deixar como herança para os meus descendentes, né? Eu ainda não tenho netos, mas vou deixar para eles o primeiro celular que eu tinha, que era um troço assim, uma Uhum. antena gigantesca, né? E a máquina de escrever, aquela portátil, a que eu usei para Não. fazer o primeiro, meu primeiro TCC, né? Foi através daquela máquina de escrever. De máquina de Fazer. escrever. Eu Mas também vamos lá. trabalhei bastante com Dicas isso. da Ângela Brincadeira. para Olha, comunicação. o que eu posso dizer? Como tu mesmo disseste, comunicação é uma coisa que é em constante movimento, né? Ela está viva, ela vai mudando, ela depende do meio que se está. A tecnologia, então, nem se fala, a tecnologia voa, né? Mas a essência continua sendo a mesma. Por isso que eu me firmo sempre. Comunicação é falar da maneira certa, para a pessoa certa, com a mensagem certa. Sem isso, comunicação não faz sentido. É isso. Maravilha, maravilha mesmo. Bom, gente,
Fica aqui a nossa hora do café, está encerrando. Ficou muito legal, Ângela. Foi um papo gostoso. Você deu dicas aí para que as pessoas possam pensar na questão da comunicação, refletir sobre tudo isso. E você já deu três certas, né? Pessoa, a forma. Bom, todo mundo vai poder assistir, vai poder fazer perguntas, dar sugestões, compartilhar e se inscrever no canal. Provavelmente teremos em breve, né, novidades, e aí eu não vou adiantar, porque eu estou aqui fazendo um trabalho com a minha amiga Ângela, mas não vou adiantar. Tem gente que fala de vez em quando, por que você convidou tal pessoa? Porque nós estamos num projeto, não vou dizer, vocês vão ter o prazer de ter a Ângela num projeto espetacular. Isso eu posso dizer para vocês. Fica aqui o meu convite. E eu, terminando a nossa hora do café, dizendo o seguinte: muito obrigado, Ângela, porque se o papo é gostoso, o café pode ser doce, pode ser sem açúcar, pode ser do jeito que você quiser, mas Pode fica ser sempre virtual. agradável e a gente sempre deixa o espaço para a próxima hora do café. Obrigado, Ângela. Muito Eu obrigado que por esse agradeço. maravilhoso bate-papo de hoje. Até a próxima, Agradeço Ângela. demais, pastor. Até a próxima. Até mais. Tchau.